Boa noite, terceiro ano, ensino médio. Agora é para valer, data marcada, hoje início, né, das inscrições do Enem, 11 de maio. Esperamos que vocês estejam tranquilos, né? A gente sabe que há uma pressão aí, mas com seriedade, vocês estão bem preparados, vocês sabem muito bem o que fazer. E hoje nós vamos parar um tempinho da nossa parte de conteúdo para corrigir os nossos testes, né? Fazer um trabalho aqui sério e delicado de correção do teste, até porque é importante que a gente revisite as questões que nós fizemos. Na semana passada vocês já fizeram um teste para valer, né? Um texto valendo nota, e esse teste, lembrando que todos os testes vão ser sempre contextuais, interdisciplinares, e voltando para os conteúdos que nós trabalhamos, né? E aí é interessante que nesse teste que vocês fizeram no dia 8 de maio, né, ele começa com uma belíssima canção, né, para quem gosta de música sertaneja raiz, né, uma belíssima poesia. Aí a gente fala que é música, mas o texto é poesia, né? Não sei se vocês se lembram dessa música, né? Lindíssima, por sinal. Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero cantar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá. Daí por diante, né, minha gente? Lindíssima canção. Então, uma belíssima do nosso cancioneiro. Então, primeira coisa que a gente vai observar. De cara, estou aqui, vou fazer essas questões, solução para a prova do Enem, situação, problema a ser revista. Então, a primeira coisa para um bom teste, para uma boa solução, tenho que ler o texto pelo menos 2 vezes. Primeiro, vou identificar gênero, tipologia, linguagem. Então, de cara aqui, eu já vejo que é um texto poético. Ele está estruturado aí em versos e estrofes. Ótimo. Portanto, se ele é um texto poético, nós vamos ter aí, geralmente, a presença de linguagem figuradas, de figuras de linguagem. Nós podemos ter linguagem formal ou informal, e nesse caso aqui, a gente tem aqui, olha, nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero cantar. Já uma marca, pra aí, uma marca de oralidade. Aí ele fala, quero cantar o meu sofrer e a minha dor, eu sou como um sabiá. Aí de cara que interessante, ele já usa uma figura de linguagem tão comum, que é a comparação, né? Que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Então olha que interessante, que ele faz uma comparação, ele diz, né, e o eu lírico, ele assume, né, a posição daquele que sofre, daquele que tem saudade, né? Ele fala aí, eu nasci naquela serra, no ranchinho Beirachão, trabalha de uma certa forma um elemento narrativo, ele conta um pouco de si, né? Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão, aí ele caracteriza, ele descreve como é este lugar, né? Depois ele continua falando lá que no mato tudo é triste, pois o Jeca quando canta, aí ele, olha que interessante, ele sai da primeira pessoa, ele vai para a terceira pessoa, ele brinca com esse ir e vir, né, das pessoas gramaticais, vamos dizer assim, né? Então, é uma canção belíssima. Depois, quando tiverem oportunidade, tiverem a curiosidade, não deixem de procurar saber sobre esse texto maravilhoso. Como a nossa prova é uma prova contextual, interdisciplinar, vocês vão perceber aí que ela não se encerra, né, o nosso teste, não se encerra simplesmente numa questão de gramática. Então, pode aparecer uma questão de interpretação, pode aparecer uma questão com viés literário, né? Então, aqui a primeira questão diz para nós o seguinte: o texto lido, por suas relações de sentido e estrutura, pertence ao gênero. Nós já estudamos, olha que interessante, o teste de português, mas nós estudamos gêneros literários lá na apostila de literatura. Aí ele diz pra gente se ele é lírico, épico, dramático, tragicomédia ou farsa. Primeira coisa, a farsa é um texto escrito para o teatro. Não é o caso, vocês não perceberam aí, não notaram nenhuma presença de rubrica, né? Nenhuma presença de cenário, de contexto, de entra a luz, apaga a luz, tira a luz, põe música, coloca música. Não. Né? Então ele não pode ser uma farsa. E lembrando que a farsa se difere dos autos, aproveitando aqui a questão,
que a face se difere dos altos, porque os altos têm motivação religiosa. Aqui ele fala também, pode ser uma tragicomédia? Também não. A tragicomédia também pertence ao gênero dramático, texto feito para o teatro. E aí a gente, cara, também já elimina a letra C. Então, a letra C, dramático, tragicomédia e farsa, não podem ser porque todas elas estão dentro do gênero dramático. Do texto para ser encenado, o texto escrito para o teatro. Depois ele tem ali na letra B, ele pode pertencer ao gênero épico? Olha, ele está contando uma história com personagem, fato, espaço, lugar, ou ele está dizendo de um sentimento? O que predomina aí no texto? Um sentimento ou a narrativa de uma história? Claramente é possível perceber que ele diz de um sentimento, né? Se ele diz de um sentimento, então significa que é gênero lírico. Lembra? Gênero lírico, essencialmente poético, ou seja, ele aparece em forma de poesia, música é poesia, e ele também se ocupa, vamos dizer assim, de externar os sentimentos individuais, né, do eu lírico. Então, a questão número 1 vai ser a letra A. Na questão número 2, a poesia aponta explicitamente um sentimento de... Ou seja, porque eu posso ter sentimentos implícitos, subentendidos, mas aqui, explicitamente, claramente, o que ele diz para nós? Ah, tá lá na letra E, indolência. Então, tá falando que o Jeca ali é preguiçoso? O sentimento que deixa claro para nós na música é que o Jeca é preguiçoso? Não. Ele está inconformado, ele não está satisfeito com alguma coisa, ele quer mudar, é inconformismo, ele está revoltado, hashtag revoltado e quer fazer mudança? Também não. Eu posso dizer que o sentimento dele é de inércia, eu falo assim, não quer nem saber, não quer saber se a água correu para baixo, para cima, se foi para o lado, para cima, quer nem saber, vou permanecer do jeito que eu estou? Também não. O sentimento é de bucolismo, é de ficar ali só isolado, em harmonia com a natureza? Não. Ele fala assim, olha, o sentimento que se percebe é desesperança, né? Da tristeza, da saudade, correto? Faz sentido? Depois nós temos, na oração, eu canto e gemo de verdade. O pronome pessoal reto exerce sintaticamente o papel de. Olha que interessante. Ele cita uma classificação gramatical, morfológica. Pronome, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, isso é classificação morfológica. Mas ele não quer saber, ele deu uma dica para nós, pronome pessoal. Quem é o pronome pessoal que está gritando aí na frase? O eu. Está claro para todo mundo. O eu é o pronome pessoal reto. Mas qual é o papel sintático que ele está exercendo? Qual que é a função sintática? Então, olha, primeiro, lembrem sempre, eu quero acertar. Questão sintática, eu pergunto quem ou o que para o verbo. Eu canto e gemo. Quem canta? Eu. Então, o eu vai ser, o meu pronome pessoal reto, eu, vai ser sujeito determinado simples. Ele não poderia ser de maneira alguma adjunta de nominal, porque o pronome pessoal reto, ele toma o lugar de uma palavra. O adjunta de nominal está sempre colado ao substantivo. Complemento nominal também não poderia ser, porque o complemento nominal completa um substantivo. O eu está completando o substantivo. Objeto direto e objeto indireto, muito menos, porque objeto direto e objeto indireto completam o verbo. O eu não está completando o verbo. O eu é o responsável pela ação verbal. Faz sentido? Então, a questão número 3 vai ser a letra C. Na questão número 4, podemos continuar? Cada toada representa uma saudade. Nesse verso, o pronome classifica-se como? Então, qual que é o primeiro problema que eu tenho que saber aqui? Qual é o pronome? Não é verdade? Então, primeiro pronome que eu tenho que observar aí é o pronome cada. Então, a primeira coisa que eu preciso reconhecer, se eu não souber qual é, se eu não souber identificar aí na frase, o pronome vai ser chutômetro. Então, a primeira coisa que eu sei é que o pronome é a palavra cada toada. Então, eu já sei que ele é um pronome. Beleza. Aí eu preciso, primeira coisa, eliminar um conceito básico que nós estudamos bem no início. Qualquer pronome, ele pode ser um pronome substantivo ou um pronome adjetivo. O pronome substantivo é aquele pronome que toma o lugar do substantivo.
E o pronome adjetivo é aquele pronome que acompanha o substantivo. Então, no caso, cada toada, o cada está acompanhando o substantivo toada. Então, eu já elimino 3 alternativas. Eu já elimino a letra A letra B e a letra E. Então, já elimino de cara, só com esse conceitozinho básico, de saber o que é pronome substantivo e o que é pronome adjetivo. Então, só pode ser D ou C. E aí eu vou observar, o pronome cada, ele é um pronome relativo, ou seja, ele está retomando uma palavra, né, ligando uma oração a outra oração, ou ele está falando cada, pode ser qualquer toada, né, ou seja, ele dá ideia de indefinição. Então, aí, o conceito é esse, ele dá ideia de indefinição ou ele está retomando uma palavra? Nesse contexto, ele dá a ideia de indefinição. Portanto, a resposta correta é a letra C. Ele é um pronome adjetivo, porque ele acompanha o substantivo, e ele é um pronome indefinido. Pronome de terceira pessoa que traz para nós sentido vago ou impreciso. Correto? Depois nós temos todo cheio de buracos onde a lua faz clarão. O pronome relativo, presente da oração em destaque, pode ser substituído, mantendo-se as relações de sentido por. Olha que interessante. Qual que é o pronome que está aí em destaque? Que nós temos aí o pronome relativo onde. Só retomando, onde é um pronome relativo que retoma lugar concreto. Né? Então, ele introduz uma oração adjetiva, o onde significa em que lugar, no lugar lá, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Então, ele retoma um lugar concreto, significa em que lugar. Portanto, se é em que lugar, qual que é a preposição que grita para nós? O em. A única alternativa que tem a preposição em é a letra D, porque tem no qual, que é o em, mais o pronome relativo, o qual. Correto? Aí uma dica importante. O aonde não poderia ser de maneira alguma. Eu nunca troco onde por aonde. Por quê? São pronomes relativos, retomam um lugar concreto, mas, lembrem-se, onde significa em que lugar, aonde significa a que lugar e requer um verbo de movimento. O cujo, também não troco o cujo por onde, porque o cujo dá ideia de posse, ele tem que sempre vir entre substantivo, dando a ideia de posse. O autor cuja obra, a obra do autor, correto? E o do qual e o a que não poderia por uma questão de preposição. Do qual a preposição é de, e o onde pede a preposição em, e o a que pediu a preposição a, e o onde pede a preposição em. Faz sentido? Tranquilo como grilo para todo mundo? Aí lembrando novamente, inscrição do Enem, não deixem para a última hora, essa internet cheia, todo mundo em casa, usando os dados o tempo todo, então muita responsabilidade nisso. Praticando a apostila 2, página 48. Grande beijo e sucesso a todos.